noite a todos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Irmãos, é um momento de muita alegria, como o André bem disse aqui. Estamos desde as primeiras horas da manhã, nesse domingo, dedicando ao Senhor, louvando ao Senhor, vivendo momentos aqui maravilhosos. Deus nos falou pela manhã, nos visitou nesse lugar, também na hora da IBD, do estudo, e passando também por esse culto de louvor e adoração. Agradecemos ao Senhor por todos esses momentos e que o Senhor continue falando conosco. Queria te convidar a abrir o texto que está no Evangelho de João, capítulo 18. Vamos ler dos versos 1 ao 11. Espero que você esteja atento à palavra do Senhor. Ele ainda tem algo para nos falar, ainda nesse fim de noite. Diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Quédron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Amém. Esse é o nosso texto. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa noite de louvor e adoração, com hinos, Senhor, tão profundos, que com certeza, Senhor, nos motivam a cada vez mais louvar ao Senhor, bendizer a beleza do teu nome e exaltar a tua majestade nesse lugar. Como é bom estarmos reunidos. Como diz a canção, não me sinto estranho aqui. Esse é o meu lugar. Obrigado, Senhor, por nos congregar aqui. E nessa hora, Senhor, a nossa oração é para que o Senhor fale conosco. A despeito, talvez, dos nossos compromissos, das nossas correrias, ou de tantas coisas que estejam em nossa mente. Que nesse momento só haja uma voz nesse lugar. Que haja tranquilidade nos corações. Que os ouvidos estejam abertos. E que o Senhor fale livremente entre nós. Para que saiamos daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra. E que Tu seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, irmãos, chegamos na noite da prisão. Depois de uma caminhada longa, já há mais de um ano pregando o Evangelho de João. Agora sim, nós entramos na noite da sexta-feira da paixão. Jesus terminou tudo o que ele tinha para dizer. Nos últimos capítulos, Jesus confortou, exortou, enfim, preparou os discípulos, depois ele terminou orando por eles. Capítulo 17. Até que então, chegamos na noite da prisão. Essa com certeza, irmãos, foi uma noite de tristeza. Não estava a noite apenas escuro, mas uma noite de trevas. Mas essa também foi uma noite de paradoxos. Porque se a gente lembrar por um momento quem é Jesus, a gente também vai se lembrar que aquele que podia levar os corações cativos a Deus, agora estava sendo cativo pelos homens. É uma noite estranha, cheia de paradoxos. Eu quero lembrar
falando de guardas, falando de prisão, falando de levar corações cativos. Eu quero lembrar uma cena que já ocorreu nesse evangelho, passamos por lá. Capítulo 7 de João. Você vai lembrar da ocasião, Jesus já está pregando no templo, já há alguns dias, inclusive. Algumas palavras fortes, alguns discípulos o abandonam, ele continua a pregar, alguns embates com os religiosos, com as autoridades, os chefes da lei, até que esses homens, né, irados com Jesus, eles mandam alguns guardas prendê-lo. Capítulo 7 de João. Esses guardas se preparam, uma pequena comitiva vai até o encontro de Jesus. Quando chegam lá, Jesus está fazendo o quê? Ensinando. Só que o curioso dessa história é que esses homens vão debaixo de uma ordem dos superiores, preparados, talvez armados, não sabemos, mas eles vão para prender. E o que a história nos conta? Ao invés de prender, eles começam a ouvir Jesus. Irmãos, coisa perigosa essa. Jesus está pregando e ensinando, alguma coisa chama a atenção daqueles homens. E aí, além de... Passa um tempo, eles retornam os chefes dos sacerdotes, além de não prenderem Jesus, eles ainda têm a audácia de dizer o seguinte, verso 46 do capítulo 7, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Você percebe que não é apenas o que Jesus estava falando, mas era a graça que saía das suas palavras. Eles foram com força, mas receberam palavras de amor, de graça. E foram surpreendidos no meio do caminho. Talvez uma tarde de paradoxos. Saíram para prender e voltaram cativos. Nas palavras do poeta, essa cena fica um pouco mais emocionante. Ele disse assim, ninguém jamais falou como este homem. Eu fui prendê-lo e voltei liberto. Ninguém chegou tão perto, tocou minhas feridas. Ninguém falou assim da minha vida. Ninguém jamais falou como este homem em seu olhar, paixão e autoridade. Nos gestos, santidade. Fiquei envergonhado. Eu fui para ferir. Voltei curado. Talvez assim foi, irmãos, o sentimento daqueles soldados. Bom, a pergunta que eu faço inicialmente é: por que Jesus não fez isso agora? Estamos na noite da sexta-feira. Judas está conduzindo uma pequena guarda de soldados. Uma grande guarda de soldados. Eles vão chegar até Cristo. Cristo até vai mostrar o seu poder, mas ele não vai impedir a prisão. Por que Jesus não frustrou os planos de Judas? Por que Jesus não lutou aqui? Por que os discípulos não seguiram o exemplo de Pedro? Por que Jesus não encorajou eles? Peguem as espadas, vamos lutar. Por quê, irmãos? Nós vamos ver isso nessa noite de paradoxos. A grande lição é que na noite da prisão de Jesus, ele ainda tem a nos ensinar. Ele que tudo sabe não foge. Ele que tudo pode se entrega. Ele que tudo ordena, obedece. Afinal, foi ele que disse, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. João 10:18. Vamos ver nesse texto, eu quero que você me acompanhe, João 18, a partir do verso 1. 3 atitudes de Jesus em razão da sua morte, que vão nos ensinar nessa noite. Vamos ler os versos 1 e 2 mais uma vez. Em primeiro lugar, Jesus nos lembra do seu poder. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos, atravessou o vale de Quédron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Antes de vermos a manifestação do poder de Jesus, a gente precisa entender o contexto aqui. Como eu disse, a hora é a chegada. Jesus sabe disso e Jesus vai para o lugar onde ele estava acostumado a ir. Como diz, atravessa o vale de Quédron e entra num lugar chamado Olival. Pelo fato do texto dizer que eles entram, dá a entender que o lugar era um lugar fechado. Alguns acreditam que era uma espécie de jardim secreto no Monte das Oliveiras, um jardim particular, que era emprestado para Jesus e seus discípulos durante todo o seu ministério. Não sei se você lembra, mas o Monte das Oliveiras é um lugar muito importante. Deixe-me aprofundar um pouquinho mais sobre o Monte das Oliveiras para vocês.
O Monte das Oliveiras, irmãos, era muito importante, ainda é até os dias atuais, porque o Monte das Oliveiras é um lugar de passagem. É uma rota comercial, é um lugar conhecido. É a estrada que inspirou a parábola do bom samaritano. Se você quer sair de Jerusalém para Jericó, você tem que passar pelo vale, ou melhor, através do vale de Quedron, você tem que passar pelo Monte das Oliveiras. Se você quer ir para Betânia, você passa pelo Monte das Oliveiras. Se você quer ir para o Jordão, passa pelo Monte das Oliveiras. Então, se tem algumas cidades, alguns lugares que os irmãos conhecem, muitas vezes Jesus e os discípulos passaram pelos Montes das Oliveiras. Só que o Monte das Oliveiras ele não é apenas um lugar de passagem, um lugar conhecido. Eu vou citar aqui 4 curiosidades para você sobre o Monte das Oliveiras, para despertar a sua atenção. Primeiro, o Monte das Oliveiras era o lugar preferido de Jesus orar. Jesus estabeleceu um lugar de oração dentro do Monte das Oliveiras. E para quem não sabe, até o Getsemane, onde Jesus vai transpirar gotas de sangue, nos momentos também finais da sua vida aqui na terra, o Getsemane fica no sopé do Monte das Oliveiras. Então esse monte representa para Jesus e os discípulos um lugar de oração. Mas em segundo lugar, agora esse é o lugar da prisão de Jesus. Esse lugar também ficará marcado no coração dos discípulos. Foi onde Jesus foi apanhado. Pelo conhecimento de Judas, ele leva os soldados. E foi ali que Jesus foi traído e preso. Só que se a gente adiantar a história um pouquinho mais, o Monte das Oliveiras também será o lugar da ascensão de Jesus Cristo. Atos 1:12. Não sei se você lembra. Depois de Jesus ressuscitar dos mortos, passar 40 dias andando com os discípulos, é desse lugar que muitas pessoas reunidas vão ver Jesus voltando para o Pai, em poder e glória. Aonde os anjos vão dizer: por que vocês estão olhando para o alto? Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Mais ainda, se adiantarmos a história, até o dia e a hora que não sabemos, quando Cristo retornar dos altos céus, é no Monte das Oliveiras que ele vai pisar. Zacarias capítulo 14, verso 4 diz isso, que quando o Senhor retornar com milhares de seus santos, é ali que ele vai pisar. Veja, irmãos, esse é o lugar emblemático que Jesus está. Então o Monte das Oliveiras representa para a gente o lugar do já e ainda não. O lugar do paradoxo. O lugar da prisão e da ascensão de Cristo. O lugar da despedida, mas também do retorno dele. O lugar onde Jesus é preso por um destacamento de soldados, mas o lugar onde ele vai voltar com milhares dos seus santos. Esse é o lugar que Jesus está. Bom, seguindo, o verso 2 nos diz o motivo por que Jesus escolhe esse lugar. E o motivo é porque, primeiro, era o lugar de costume de Cristo. De novo, era o lugar de oração dele. Talvez não teria um lugar melhor para Jesus se despedir dos seus discípulos. Mas também porque Jesus sabia que Judas conhecia a rotina dele. Ele sabia que Judas o levaria para o lugar que ele imaginasse. Onde Jesus vai estar agora, no meio da noite? Provavelmente, perseverando em oração com o Pai. E é para lá que Jesus está indo, mesmo sabendo de tudo isso. O texto diz, literalmente, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. E aqui a gente começa a entrar no texto, propriamente dito. Literalmente, o que o texto está dizendo é que Judas usou o conhecimento sobre Jesus para atrair Jesus. Judas aqui, irmãos, embora ele não seja o nosso objeto hoje, mas ele nos dá 2 grandes lições para a gente. Judas conhecia Jesus, conhecia a rotina de Jesus, sabia onde exatamente ele ia estar. Judas usa esse conhecimento para ferir Jesus, para traí-lo. E aí a gente aprende 2 coisinhas aqui rápidas, iniciais. Primeiro, podemos usar o conhecimento da palavra de Deus para ferir pessoas. Ah, irmãos, como isso é triste. Pense aqui em todos os falsos profetas. Pense nos teólogos liberais. Pense nos teólogos da prosperidade. E eu acredito, sinceramente, que se fôssemos escolher um grupo de heresias para Judas, seria teologia da prosperidade. Porque, literalmente, Judas usa o conhecimento de Jesus para lucrar.
Ele ganhou 30 moedas de prata, hoje eles estão ganhando milhões de reais ou dólares. Mas ainda é o mesmo padrão. Eles usam o conhecimento da palavra de Deus, claro que distorcido, para levar milhares, milhões de pessoas ao engano. E grava isso, à frustração. Eu anotei uma frase importante para você levar para casa. Toda heresia é uma espécie de atalho para a frustração, que te leva à estrada da apostasia. Simplificando, heresia, frustração, apostasia. Esse é o caminho sem volta. Sabe por quê? Porque a heresia, irmãos, é o contrário da doutrina bíblica. Enquanto a palavra de Deus se adequa à realidade, a heresia não faz sentido. Por exemplo, imagine alguém que pauta a sua vida sobre o triunfalismo. Ei, eu não aceito derrota, eu não fico doente, eu não sofro intempéries. Se eu der o dízimo, vai dar tudo certo na minha vida. Errado, irmãos. Imagine que o dia mau chega para essa pessoa. O negócio dele quebra, a mulher está doente, a sogra está internada, o carro quebra e as coisas começam a acontecer. Coisas da vida, tempestades. Imagina como vai ficar o coração desse homem? Frustrado. Ele vai olhar para a sua teologia e vai dizer: uau, essa teologia não faz sentido. Talvez ele se esqueceu de João 16:33. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele se esqueceu da caminhada de Cristo, de todos os apóstolos que passaram por todas as dificuldades, mas se alegres, cantando o hino da vitória no final. Ah, irmãos, como a frustração desse tipo de teologia leva as pessoas direto para a apostasia. Não foi diferente com Judas. Judas vai terminar tão frustrado que vai tirar a própria vida. Mas a segunda lição que ele nos ensina é que podemos confiar nossa salvação nos privilégios espirituais e não em Jesus. Eu confesso para você que Judas sempre foi um personagem que me intrigou. E eu sempre guardei no coração uma espécie de inveja de Judas. Uma boa inveja. Como eu queria estar lá. Ah, irmãos, ninguém chegou tão perto de Jesus. Imagina ouvir as histórias, as palavras do mestre, como aqueles guardas que foram para aprender e voltaram impactados. Mas imagine caminhar com ele, fazer parte do grupo seleto dos 12 discípulos de Cristo. Judas fez isso. Não só isso, como Judas participou de talvez quase todos os milagres mais importantes de Jesus. A cura da filha de Jairo, Jesus acalmando a tempestade, a ressurreição de Lázaro e tantos outros momentos emblemáticos. Judas estava lá. Mais que isso, quando Jesus enviou os 70 discípulos, como uma espécie de teste, de estágio para o ministério apostólico, ele envia de 2 a 2. É muito provável que Judas foi enviado com eles. E talvez tenha curado pessoas, expulsado demônios, pregado a palavra de Jesus. Que privilégio! Judas estava na última ceia, irmãos, dentro do cenáculo, tomando do pão partido das mãos do mestre. A gente cantou pela manhã, né? É Jesus que divide o vinho e reparte o pão. Imagine que privilégio. Não é um homem caído, não é um homem pecador que celebra a ceia, é o Cristo ressurreto. Ou melhor, o nosso Cristo Jesus. Ele confiou nos seus privilégios espirituais e não em Jesus. O bispo anglicano J.C. Ryle disse o seguinte: um privilégio mal utilizado é capaz de paralisar a consciência. O mesmo fogo que derrete a cera endurece a argila. O que para nós é algo maravilhoso, irmãos, é algo indescritível. Imagine você lá no lugar de Judas. Para ele, irmão, foi transformado bênção em maldição. Para ele, estar perto do mestre não foi um privilégio que ele usou para paz, para salvação, para crescer no reino, para ter um ministério imponente, não. Ele usou para ter um privilégio. Ele usou para obter uma recompensa. Ele usou para lucrar. Bom, o texto prossegue, verso 3. Aí sim nós chegamos ao motivo do nosso tópico. E Jesus nos lembra do seu poder. Verso 13 diz assim: então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas
e armas. O verso 3, irmãos, tem a função de mostrar a força que acompanhava Judas. Judas não estava liderando nada, ok? As palavras no grego deixam claro, ele estava apenas sendo uma espécie de guia para aqueles homens. Judas estava guiando aqueles homens para o lugar que eles sabiam onde Jesus estava. Essa expressão grega, destacamento de soldados, ela faz referência a um grupo de soldados romanos compostos por 600 homens. Aqui acredita-se que por estar os romanos e alguns soldados do templo, é possível que esse número era menor, mas não diminuiria a ponto de chegar a 200 homens. Isso tudo é importante para você pensar. Imagine, talvez no mínimo, 200 homens foram prender Jesus à noite. O Monte das Oliveiras é um lugar muito grande, estava muito escuro. Eles vão armados, fortemente armados, com tochas, talvez para cercar o lugar, para não dar chance de fuga ou talvez de uma possível rebelião. O verso 3 mostra o poder daquele destacamento, daquelas pessoas. Mas o verso 4, irmãos, faz oposição a ele. 200, 300, a gente não sabe quantos soldados tinham. Mas veja o que está em oposição a todos esses homens. A palavra de um homem sozinho. Verso de número 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. Lembra? Nos momentos finais, Jesus vai lembrar. Ele não está demonstrando, ele só está lembrando. Os discípulos estão ali com ele, pelo menos os 11. Judas está vindo com os soldados. Imagine o desespero, imagine a frustração. Então, a primeira atitude de Jesus é lembrar para aqueles coraçõezinhos aflitos: ei, não se esqueçam de quem eu sou. E a primeira coisa que ele nos lembra é: ele sabia de tudo, irmãos. Imagine você tentar prender um homem que sabe o local, o horário exatos de onde ele será capturado. Jesus poderia fugir eternamente. Ele não seria pego, porque antes de chegar ele já teria saído. Mas ele sabe exatamente para onde eles vão, e é para lá que Jesus vai. O local da prisão se tornou uma espécie de encontro, porque ele sabia de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Mas em segundo lugar, o texto diz que Cristo toma iniciativa. Aqui já é uma coisa inusitada. Imagina, no meio da noite, os soldados se aproximando. Jesus não espera eles falarem. É Cristo que interroga os captores. E ele diz: ei, quem vocês estão procurando? E eles respondem: Jesus de Nazaré. Então ele diz: sou eu. Irmãos, essa frase em grego é literalmente traduzida por eu sou. E você se lembra disso? Estamos no Evangelho, onde o próprio Cristo se auto-identifica, se auto-intitula. E eu já expliquei aqui algumas vezes. O judeu, até os dias de hoje, não usa o verbo ser na primeira pessoa. Não usa. Ele omite o verbo ser. Ele diz: eu trabalho. Ou melhor, eu mecânico. É tipo assim, eu médico. Ele não diz eu sou médico. É assim que eles usam. Por quê? Porque para eles essa expressão é exclusiva de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Dizer Anoki Reié é basicamente uma frase para Deus dizer: eu sou. E no meio da noite, no meio de corações com medo, Jesus dá um brado no meio daquelas trevas e ele diz: eu sou. E aí o texto diz: eles dão um passo para trás e caem por terra, irmão. Irmão, isso aqui vai muito além do que mera admiração, do que mero espanto. Aqueles homens são impactados pelo poder da palavra de Jesus. O teólogo presbiteriano Hendrickson colocou em palavras muito belas esse momento. Ele disse assim: que espetáculo se apresenta nesse momento. Eles recuam e caem por terra. O inesperado no comportamento de Cristo. O fato de que, por sua própria iniciativa, ele tenha se adiantado. A maneira como havia tomado toda a situação nas próprias mãos. A majestade de sua voz, o olhar em seus olhos, tudo isso teria ajudado a produzir o efeito que aqui é retratado. Não obstante, esses fatores não podem explicar isso. Aqui está outro sinal. Aqui está Cristo Jesus, o Rei. Esse é o nosso Senhor. Ele vai ser preso, mas ele está deixando claro: ei, vocês só vão me levar porque eu estou me entregando. Porque basta uma palavra dele, irmãos.
todo o destacamento seria destruído. Em outras palavras, ele está dizendo para os discípulos e para você: confie em mim, porque eu sei de todas as coisas e eu posso todas as coisas. A segunda coisa que Jesus nos ensina com sua atitude é que Jesus manifesta o seu cuidado. Me acompanhe, versos 7 ao 9. Novamente ele lhes perguntou: a quem procuram? Eles disseram: Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Irmãos, mais uma vez, Jesus se adianta e interroga os captores. Imagina, depois daquela cena de terror, eles se recompõem. Jesus pergunta de novo: quem vocês estão procurando? Jesus faz essa segunda pergunta, para que fique muito claro para eles mesmos. Eles estão procurando a Jesus de Nazaré. Então é só Jesus de Nazaré que vocês vão levar. É uma espécie de barganha, mas é com certeza uma intercessão pelos discípulos. Veja, irmãos, eu quero chamar a tua atenção para isso. Estamos na última noite, na noite da prisão, no momento de fragilidade, vulnerabilidade. Jesus será preso. Já foi traído, agora será preso. Mas até nesse momento final, Jesus está preocupado com os seus. E aí Jesus está dizendo: ei, chegou a minha hora, eu estou me entregando. Mas vocês não vão levar eles, vocês vão levar só a mim. Isso, irmãos, é o cuidado de Cristo. E veja que coisa importante. O texto diz, o verso 9 diz: isso aconteceu para que se cumprisse. Não as escrituras aqui. Embora todo o tempo a gente viu as escrituras se cumprindo, o Antigo Testamento, a palavra de Deus, por meio dos profetas, se cumprindo na vida de Cristo, essa é a primeira vez que João diz: se cumpriu as palavras que ele dissera. Quando o Antigo Testamento se cumpre, a gente diz: uau, Deus é bom, Deus é poderoso, podemos confiar nele. Então, o mesmo efeito deve ser produzido aqui. Pela primeira vez na vida daqueles homens, uma palavra que Jesus disse acaba de se cumprir. Eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Então, em outras palavras, é para que eles saibam: confia em mim, porque tudo que eu falei já começou a se cumprir. É isso que Jesus está fazendo nos momentos finais. Mas veja, irmãos, tem mais um detalhe aqui que eu preciso lembrar para você. No capítulo 17, pastor David nos mostrou aqui, nos lembrou que nesses momentos finais, Jesus ora pelos discípulos. E no meio dessa oração, Jesus tem um olhar diferente. E como aquilo é bonito, como aquilo foi especial para nós que estávamos aqui ouvindo aquela pregação. Ver o olhar de Jesus sobre a igreja. E ver que Jesus foca mais nas virtudes do que nos defeitos. Ver que Jesus olha para aquele grupo de homens fracos e diz assim: ei, eles receberam a tua palavra, guardaram a tua palavra e creram em ti. E a gente sabe que os discípulos ainda iriam fraquejar mais. Quando essa cena terminar, eles serão dispersos, vão fugir, vão embora. Mas como é belo olhar para o capítulo 17 e ver Jesus olhando para nós, além das nossas fraquezas. Como é bonito. Irmãos, mas no capítulo 18, Jesus olha para as nossas fraquezas. No 17 ele olha para as virtudes, mas no 18 ele olha para as fraquezas. Só que para nossa surpresa, ele não olha para as fraquezas para apontar o dedo. Ou simplesmente para nos humilhar, pelo contrário. Ele olha para as nossas fraquezas, para cuidar de nós. Nesse momento, ele olha para aquele grupo de discípulos e ele sabe, eles não podem ser presos comigo. Eles ainda não estão prontos para passarem, ou melhor, para beberem o cálice da ira de Deus. Eles não estão prontos para serem mártires. Eles não estão prontos para sofrer por minha causa. Então o que Jesus faz é livrá-los desse momento, dessa hora, livrá-los da destruição. Paulo escreveu isso com palavras fáceis, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Eu acho que os teólogos do triunfalismo não leram esse versículo, né? Mas mais do que isso, irmãos. Veja, a aprovação faz parte da nossa vida. Mas lembre-se disso, o nosso Deus é Senhor também das nossas provações. Eu disse no culto de oração pela manhã,
Ou estamos entrando na provação, ou estamos saindo dela. Ou estamos com o nosso barquinho indo para o meio da tempestade, ou estamos vivendo agora a bonança que acontece após a tempestade. Mas o ponto é, a nossa vida é de luta. Se não estamos lutando agora, lutaremos amanhã. Mas o que você precisa sair daqui entendendo é que essa luta não será além daquilo que você pode suportar. Porque quando você não pode suportar, Ele suporta por você. Literalmente, o que Jesus está dizendo aqui é: ei, poupe eles, mas levem a mim. Eles não podem suportar esse momento, mas eu posso. E é para isso que eu vim. Eu vim para morrer no lugar deles. É isso que ele está fazendo. Bom, terceiro e último lugar. Depois de demonstrar o seu cuidado, ainda nesses momentos finais, Jesus demonstra sua obediência. Versos 10 e 11, e a gente termina. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Ah, irmãos, essa cena é emblemática. Você já viu isso com certeza em algum filme, em alguma cena de representação. Pedro cortando a orelha do soldado do sumo sacerdote. João é o único a nomeá-lo, Malco. E aqui, irmãos, eu quero focar nessa cena rapidinho. Esse momento é tão importante que os 4 evangelistas narram essa cena, com uma riqueza de detalhes. Inclusive, se a gente juntar os 4, a gente vai ter um relato tão bem fundamentado, irmãos, que a gente vai aprender aqui algumas coisas rapidinho. Então, a pergunta que você tem que fazer é: o que acontece depois que Pedro decepa a orelha daquele soldado? Vamos lá. Primeiro, Marcos e Lucas trazem resposta de Jesus. Só eles trazem essa resposta. Depois que aquilo acontece, Jesus vira para a multidão e pergunta, para aquela multidão de soldados, e pergunta assim: por acaso eu estou liderando uma rebelião? Por que vocês vieram assim, com tantos homens, cheio de armas, cheio de coisas? Não estava ensinando no templo todos os dias? Por que vocês não me prenderam lá? Jesus faz uma indagação ousada. Bom, ele termina dizendo: isso aconteceu para que as escrituras se cumprissem. Em Lucas, o médico amado, ele é o único a retratar que a orelha do soldado não ficou caída no chão. Jesus pega a orelha dele, coloca no lugar e faz uma espécie de cirurgia espiritual ali, sobrenatural. Jesus cura a orelha daquele soldado. Ele coloca aquilo no lugar, curando aquele homem. E aí termina dizendo: esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Mas é Mateus e João que trazem as exortações para Pedro. E é aqui que eu quero me concentrar. Mateus e João, se a gente juntar, a gente tem uma exortação aqui bem séria. Em Mateus, Jesus diz assim: guarde a espada, porque todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E em João, como a gente viu, Jesus diz: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o pai me deu? A resposta de Jesus pode ser resumida em 2 partes. Primeiro: ô Pedro, faz isso não, rapaz. Você está achando que eu preciso de ajuda? Você acha que eu não posso me defender? Você não viu o que acabou de acontecer? Com uma palavra, eles caíram no chão. Se eu pedisse, meu pai enviaria miríades de anjos. Ninguém poderia impedi-lo, ninguém poderia detê-lo. Em outras palavras, eu não estou sendo preso porque sou fraco. Eu não vou para a prisão por me faltar força. Pelo contrário, porque eu me entreguei, Pedro. Em segundo lugar, o que Jesus está dizendo para Pedro é: ei, eu escolhi o caminho da obediência. E esse caminho vai me levar a beber todo o cálice que o Pai me deu. E esse caminho, irmãos, é o caminho da tua salvação. Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Você está salvo hoje. Em outras palavras, ele está dizendo: confia em mim, porque eu salvei vocês por meio da minha obediência. Bom, vimos aqui algumas atitudes de Cristo. Eu quero encerrar nessa noite apontando para nós. O que nós podemos tirar disso? E como tem sido a nossa atitude diante desse reino que Jesus comprou para nós? Desse reino que Jesus inaugurou para nós? Como é que tem sido? Nosso texto apresenta para a gente 4 personagens principais: Judas, Pedro, Malco e Jesus.
E eu queria nos identificar com eles. Ou melhor, com um deles só, né? Vamos encerrar citando isso. Primeiro, Judas, agindo como traidores do reino. Como tem sido a nossa atitude diante do reino de Deus? Será que nossa atitude tem sido a de Judas? Aquela pessoa que está no meio do reino de Deus, eu não vou dizer dentro, porque para entrar no reino tem que nascer de novo. Judas nunca nasceu de novo, ele sempre foi traidor e ladrão. Mas o ponto é, eles levantam a bandeira do reino. Eles vestem a roupa do reino, falam como as pessoas do reino falam, experimentam, como vimos aqui, todos os privilégios do reino. Estão perto de Cristo. Ei, às vezes conhecem mais do que vocês. Só que a diferença é que eles usam o conhecimento de Cristo para destruir pessoas e não para salvá-los. Infelizmente. E ainda, traidores do reino estão em busca de recompensa, de status, de lucro ou de qualquer outra coisa, assim como Judas usou o conhecimento para lucrar com Jesus, agindo como traidores do reino. Mas segundo, nós temos Pedro e Malco. Pedro e Malco. E aí sim, agindo como crianças espirituais. Pedro e Malco aqui. Calma aí que eu não perguntei. Bom, quer me falar quem é Pedro e Malco, a gente sabe. Pedro e Malco, agindo como crianças do reino. Sabe por quê, irmãos? O verso 3 diz que os homens vêm armados. É possível que Malco portava uma espada. Mas o texto também diz que quando Pedro vai ferir, Pedro puxa a espada. Você percebe que são duas crianças brincando com as armas do pai. Eles vão se machucar em algum momento. Em outras palavras, irmãos, os captores vêm em uma direção. Pedro vem da outra direção. Pedro está do lado de Jesus. A atitude de Pedro talvez seja por instinto, por medo. Não vamos nomear aqui, mas o ponto é, Pedro erra por quê? Porque ele quer lutar por Jesus usando as armas dos homens. Ele luta por Cristo. E veja se não encontramos muitos dos nossos irmãos no reino de Deus hoje ainda. Eles lutam por Cristo, mas da maneira errada. Defendem o nome do Senhor Jesus, mas com as armas erradas. Irmãos, não há arma mais errada do que as armas dos homens. Não dá para entrar na batalha espiritual usando armas carnais. Não dá para descer para o debate utilizando as ferramentas que eles utilizam. Não dá. Pedro errou porque Pedro usou a mesma arma que eles. Isso, irmãos, é a atitude de crianças espirituais. Falta maturidade. E veja, irmãos, o que Paulo também escreve, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 ao 6. Porque, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele conclui: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Porque alguém pode pensar assim: pastor, mas se eu não uso as armas dos homens, então eu fico fraco. Não, irmãos, é o contrário. A força do crente está quando ele deixa as armas dos homens, os argumentos dos homens, a filosofia dos homens, e ele se concentra na palavra de Jesus. Ei, o que coloca o destacamento de soldados arriado, com a cara no chão, envergonhados, não foram as armas dos discípulos, até porque eram muito poucos. Foi a palavra de Jesus. Você entende isso? Então, irmãos, lembre-se, as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. Mas em terceiro e último lugar, para encerrarmos hoje, a nossa atitude deve ser a atitude dele, do nosso Senhor, do nosso Mestre, Jesus. Agindo como agentes do reino de Deus. Foi isso que ele fez, irmão. Resumindo aqui, 3 atitudes de Jesus. Primeiro, Jesus não foge da missão. Lembra? Ele sabia de tudo, ele podia fugir, ele podia se antecipar, mas ele não foge, ele vai de encontro aos seus captores. Segundo, Jesus se entrega no lugar
dos seus amigos. E por último, Jesus é obediente à vontade do Pai. Você entende, irmãos, que essas são as características dos agentes do reino de Deus? O que significa, pastor, ser um agente do reino? Qual é a nossa missão aqui na terra? E eu tenho dito isso, né? Nossa missão, inclusive o lema da nossa igreja, é fazer o reino de Deus avançar na terra. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito. E Deus vai usar cada um de nós, tanto em conjunto quanto individualmente, para fazer o seu reino avançar na terra. O reino que foi inaugurado na cruz do Calvário ainda será consumado no retorno de Cristo. Mas esse reino, irmãos, precisa avançar e Deus vai usar cada um de vocês para isso. E veja o que Jesus nos ensina. Primeiro, a gente não pode fugir das batalhas. Pelo contrário, irmãos, a gente precisa ir para elas. De novo, não usando as armas carnais, são as espirituais. Mas se a gente sabe que há um coração aflito, que há uma família que não se rendeu ainda a Cristo, que há um lar desesperado, que há alguém em total desespero, em solidão, em depressão, precisando de Jesus, é para ali que a gente tem que ir. Ah, pastor, mas eu vou ser maltratado. Ei, não fuja das batalhas. Segunda coisa que Jesus nos ensina, ele se entrega no lugar dos seus amigos. Lembra que ele diz, não há amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. É isso que ele nos ensina lá em João capítulo 15, mas é isso que ele faz aqui em João capítulo 18. Literalmente, não levem a eles, levem a mim. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está se entregando no lugar dos seus amigos. Em outras palavras, irmãos, a prioridade do reino e dos agentes do reino estão nas pessoas do reino. Quem é agente do reino, preste atenção, não fica apenas preocupado com as suas demandas. Não está apenas desesperado pelas contas que ele tem para pagar, pelos seus compromissos, enfim, pelas suas responsabilidades. Sim, tudo isso, mas também ele está preocupado com a preocupação dos seus irmãos. O que move ele, o que motiva ele, em primeiro lugar, é o cuidado que ele precisa ter com os outros. Porque ele não está sozinho, ele é um agente do reino. E por último, irmão, ele abre mão da sua própria vontade pela vontade do Pai. A prioridade são os outros, mas o que move ele é a vontade de Deus. Ainda que ele se machuque, ainda que isso seja contrário aos seus desejos, ainda que isso deixe ele dolorido. Irmãos, não tem nada pior do que lutarmos contra a nossa carne. Você que está nessa luta sabe do que eu estou dizendo. Não há nada pior do que lutar contra os desejos carnais. Sabe por quê? Porque ele não é o inimigo que vem de fora, é o inimigo que está dentro de você. Mais ainda, os desejos carnais, em certa medida, trazem sensações boas para nós. Trazem, pelo menos, uma certa alegria momentânea. Trazem algum tipo de prazer, mas são pecaminosos, ofendem a santidade de Deus. E aí, veja, quando você luta contra os desejos carnais, em outras palavras, você está lutando contra você mesmo. Nesse momento em que você luta, e às vezes com lágrimas, você sai da batalha, às vezes um pouco estupiado, né, levando algumas pancadas, mas quando você sai, você pode dizer que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Nesse momento, você priorizou a vontade do Pai, não a sua. A sua vontade era o pecado, mas a vontade de Deus é a santidade para a sua vida. Bom, irmãos, eu termino dizendo, e quero encerrar citando o último fato curioso do Monte das Oliveiras, que eu guardei para o final. A gente passou agora pela história de Salomão, em 1 Reis, e a gente viu como Salomão, infelizmente, Salomão se entregou à idolatria. E há uma ligação entre o Monte das Oliveiras e Salomão. Porque quando Salomão se entrega à paixão pelas mulheres e ele se entrega à idolatria, Salomão usa um dos picos que tem no Monte das Oliveiras para consagrar os lugares altos. Os lugares altos eram idolatria, objeto de idolatria. Até os dias de Jesus, dos 4 picos do Monte da Oliveira, um pico era chamado até aqueles dias de o pico da idolatria. Para que sempre que o povo passasse por ali, o povo se lembrasse, foi ali que Salomão levantou os lugares altos. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que isso quer dizer para a gente? E a gente vai embora hoje com isso no nosso coração? É que Jesus reconsagrou o Monte das Oliveiras. O lugar que foi entregue à idolatria.
agora se tornou o recôndito de oração de Jesus e seus discípulos. Sabe o que a gente encerra aprendendo aqui, irmãos? É que o agente do reino é agente de transformação. E Deus vai te usar, claro, em primeiro lugar, para restaurar, transformar as vidas que estão ao seu redor. Mas, irmãos, quando as vidas começarem a ser transformadas, até o ambiente que você está vai ser transformado. É isso que Jesus está ensinando e eu creio nisso. Ah, pastor, mas a gente ora por vidas. Sim, a gente ora por vidas. Ah, pastor, nosso objetivo é transformar vidas. Sim, nosso objetivo é transformar vidas. Mas, ei, quando Jesus começa a transformar os teus colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas da escola, amigos, vizinhos, não tem jeito, irmãos. O ambiente é transformado pelo poder de Jesus. É exatamente o que acontece aqui. Um lugar que era objeto, símbolo de idolatria, passa a ser agora símbolo de oração. Pode dizer amém? Que Deus faça isso à nossa volta. Que a gente se lembre que nós estamos aqui, irmãos, não apenas de passagem, mas estamos aqui para ser agentes do reino de Deus. Agentes de transformação, até que Ele transforme tudo à nossa volta. Em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito e exaltado, Senhor, é o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nesses momentos finais que o Senhor passou aqui entre nós, o Senhor foi perseguido, traído e agora preso, Senhor. Mas ainda, Senhor, nesse momento de dor, nesse momento, Senhor, de vulnerabilidade, de escuridão, o Senhor pensou primeiro no reino do que em si mesmo. O Senhor pensou nos discípulos, no cuidado com eles, mostrando todo o seu amor, todo o seu poder e toda a sua graça. E como nós precisamos aprender com isso. Às vezes nos fechamos em nossa dor. Às vezes nos concentramos tanto em nossos problemas que achamos, Senhor, que a nossa vida se resume a isso e não é verdade. Estamos aqui para fazer o Teu reino avançar, para cuidar das pessoas do reino, para trazer outras pessoas para o reino, Senhor. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Então desperta-nos hoje, Senhor. Mova-nos, Senhor. Dai-nos a disposição que havia em Ti, para que possamos pensar primeiro nos outros do que em nós mesmos. E que não sejamos, Senhor, crianças espirituais como Pedro e Malco, brincando de espadas. Que não sejamos traidores do reino, Senhor, ferindo pessoas, mas que sejamos como o Senhor, que dá a vida pelos amigos, que coloca os outros como a sua prioridade e que no final de tudo foi obediente até a morte, morte de cruz. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Teu exemplo esteja sempre diante de nós, mas que possamos lembrar, não é apenas o Teu exemplo que nós temos, mas é a Tua salvação que nós temos. Porque foi essa atitude que nos salvou. O Senhor não é apenas o alvo que eu tenho que alcançar, mas o Senhor é toda a força da minha vida. É o Senhor que me conduz para esse alvo, porque o Senhor morreu na cruz por mim. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E eu oro, Senhor, para que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.